E aí, beleza? Vandinha Adams estuda no colégio Nancy Rogue. Bom, pelo menos estudar, porque depois que seu irmão Fails Adams foi atacado por adolescentes, ela, além de desenvolver uma nova habilidade de ter visões, jogou piranha na piscina dos adolescentes, que apesar da satisfação em seu rosto, Vandinha Adams foi expulsa. Consequentemente, estava a caminho de Jericó, no Arkansas, junto com o seu irmão e seus pais, Gomes e Mortícia Adams, sendo levado pelo mordomo da família, o Tropeço. E o caminho que iriam era nunca mais um internato para excluídos, onde Gomes e Mortícia estudaram e também se apaixonaram loucamente. E Vandinha só estava indo pois foi acusada de tentativa de homicídio, apesar de não ter terminado o serviço. E isso para pessoas normais não era bem visto, né? Mas em falar em homicídios aos arredores de Nunca Mais, um rapaz que gostava de fazer trilhas foi atacado, já sendo o nosso primeiro mistério da série. O que será que atacou este rapaz? Já na escola de Nunca Mais, Vandinha conheceu a diretora Alice Rance, que foi colega de quarto de Mortícia Adams, já impressionada com a quantidade de escolas que ela passou, 8 em 5 anos. E parece que para Vandinha não tem escola que a segure. Mas a diretora abriu uma exceção, só teria que cumprir as terapias com a psicóloga, pois eram ordens judiciais. Ok, hora de conhecer a sua colega de quarto, Enid Sinclair, uma garota lobo muito agitada e colorida, bem diferente de Vandinha, né, que estava sempre meio morta e não curtia cores por um motivo simples. O que acontece com você? Eu fico com urticária e a carne descola dos meus ossos. Nossa! Mas foi a Enid que mostrou a escola de Nunca Mais pra Vandinha, que realmente era de alunos diferentes, com vários dos seus grupos clichês de adolescente, tipo os Vamps, que quer dizer vampiros, que estavam literalmente há décadas naquela escola. Tinha os peludos, que a Enid fazia parte, que significava que era um lobisomem, e as escamas, que eram as sereias, onde tinha uma garota, a mais popular de Nunca Mais, Bianca Sinclair, a única garota que estava próximo da realeza. E tinha o ex-namorado dela, o artista mais atormentado da escola, Xavier Thorpe. O motivo por que largaram ainda era desconhecido. Também tinha os Górgonas, descendentes da Medusa, igual a Jax, um garoto que acreditava que Vandinha comia carne humana, mas na verdade ela só dava para os seus bichinhos de estimação. Enid já percebeu que ela não era muito de se enturmar, até dando a dica para entrar em uma rede social, tipo Snapchat, TikTok ou Insta, mas Vandinha tinha a resposta certa para tudo. Acho as mídias sociais uma forma de se afirmar vazia e insignificante. E depois que se despediu da sua família, sua mãe deu a ela um presente com as iniciais do seu nome. Era um amuleto ancestral para terem ligações psíquicas e deixou uma bola de cristal para se falarem no próximo final de semana. É claro que os Adams não são muito bons em despedidas, mas Gomes não iria deixar ela sozinha, né? Pois Mãozinha ficaria de olho em Vandinha. Já o rapaz trilheiro foi despedaçado e o xerife Donovan Galpin acreditava que quem fez aquilo não era humano e tinha ligação com a escola de Nunca Mais, só não conseguia provar ainda. Daí pra frente algumas coisas interessantes aconteceram. Primeiro, Vandinha dividiu o quarto, já que cores e alegria não era muito seu forte. Conheceu a professora de botânica, Marilyn Thornhill, que desejou boas-vindas e passou algumas regras. Depois, na esgrima, desafiou Bianca Barkley, que apesar de Vandinha ser muito boa nesse esporte, queria desempatar a luta em um desafio militar, que significava que a luta só acabava quando uma das duas sangrassem. Só que foi aí que Vandinha criou sua primeira inimiga da série, né? Pois Bianca Barkley machucou o rosto de Vandinha. Que apesar do corte pequeno, o ódio foi grande, e foi lá na enfermaria que conheceu o Harry Potter da Deep Web, o Ronan, que era um bruxo excluído em uma escola de excluídos, vendo uma semelhança nesses aspectos com Vandinha. Claro que depois disso, quase ela foi esmagada por um gárgula de Nunca Mais, sendo salva por Xavier Thorpe, que já se conheciam quando mais novos, que parece que ela salvou a vida dele de ser cremado vivo. Mais tarde, ela descobriu que Mãozinha estava a espionando, que já ameaçou de quebrar alguns dedos dele e o trancar pro resto do semestre dentro de uma gaveta, se ele não jurasse lealdade a ela. Claro que Mãozinha será leal a Vandinha e como primeira missão, iria ajudá-la a escapar de Nunca Mais. E como primeira tentativa foi tentar enganar tanto a diretora como sua terapeuta, que enrolou ela direitinho para ir ao banheiro e com a ajuda de Mãozinha saiu do consultório. Só que de novo suas visões afloraram e viu um homem ser atacado e precisando de um café conheceu Tyler Galpin, o filho do xerife que trabalhava em uma cafeteria, tentando consertar uma máquina de expresso. Só que dentre todas as habilidades de Vandinha, ela falava italiano e era ótima com concertos, já impressionando o Tyler. Não só com isso, mas com 3 adolescentes, entre ele e o filho do prefeito, que entraram na loja e queriam
não zoaram a excluída como ela de Nunca Mais. Só que eles não sabiam que Wandinha sabia artes marciais, né? E derrubou os 3 adolescentes com muita facilidade. Só que na sequência conheceu o xerife e ele descobriu que ela era uma Addams. Já mostrou que odiava Gomes, dizendo que ele era um assassino, deixando essa pulga atrás da orelha de Wandinha. E com a visão que teve anteriormente, acertou em cheio que um homem teve seu pescoço quebrado. E foi a noite também que o Harry Potter da depressão começou a agir, enquanto Wandinha demonstrava mais uma habilidade incrível com seu violoncelo. Só que depois disso conheceu um pouco do drama de Enid, que em uma lua cheia ainda não conseguia se transformar em lobo, e isso era uma pressão para ela. Que em resumo, ela estava abatida, e se isso continuasse, ela poderia ser expulsa da sua alcateia. Perguntando se Wandinha era boa demais para chorar, mas segundo ela, só chorou uma vez em sua vida, quando mataram seu escorpião de estimação, o Nero, e depois disso prometeu ao mundo nunca mais chorar. Mas como ainda estamos no primeiro episódio, que parece que tem 3 em um só, mais coisas aconteceram no episódio, né? Como Bonzinha foi até Tyler, pois precisava que ele ligasse pra Wandinha, achando bem estiloso ela ter uma mãozinha de estimação. O lance que ela queria escapar de Nunca Mais, pedindo pra ele ajuda, que no festival da colheita de Jericó iria achar um jeito de escapar da cidade. O problema era fazer isso com a diretora Larissa na bota, mas nada como um panda gigante pra isso, né? E Tyler deu pra Wandinha a ficha de Gomes Addams pra ela descobrir o porquê o xerife odiava tanto ele. E daí pra frente rolou uma correria, tanto pra chegar ao trem, quanto pra escapar dos adolescentes que ela bateu na cafeteria. Mas como se não bastasse, ela teve mais uma visão, agora com o Harry Potter sem talento, sendo atacado. Mas na hora que ela foi atrás dele pra avisar, na verdade Wandinha estava em perigo, onde o Harry Potter atacou ela, mostrando um desenho, dizendo que sua mãe há 25 anos atrás fez aquele desenho quando era uma aluna de Nunca Mais. E era uma poderosa vidente. Disse que um dia uma garota seria a destruição da escola e de todo mundo lá dentro. Mas nesse momento uma criatura apareceu, um monstro gigantesco. Atacou e matou Rowan bem na frente de Wandinha. E aí ficou a grande dúvida na cabeça de Wandinha do que estava realmente acontecendo. E quando sua mãe ligou perguntando como foi a sua primeira semana, bom, só nesse episódio ela escapou da morte 2 vezes, descobriu que o seu pai pode ser um assassino, aprendeu que possivelmente pode destruir a escola e todos lá dentro, e misteriosamente foi salva por um monstro homicida. E tudo isso fez Wandinha mudar totalmente de ideia. É impressionante. Então a única que viu o que houve com o Rowan foi Wandinha, que deu o seu depoimento ao xerife. Mas a diretora Larissa não acreditava muito nela, que convenientemente, depois de alguns segundos que ela saiu da sala, o Harry Potter, depois da febre amarela, apareceu, para deixar Wandinha além da dúvida, em maus lençóis para explicar agora. Já sua terapeuta acreditava que ela era ainda mais louca do que o normal, e o único que acreditava nela por enquanto era Tyler, que de alguma forma sabia que esse monstro realmente matou ele. Já Enid gostou de saber que Wandinha iria ficar, porque ela não gostava muito de morar sozinha e porque o Mãozinha fazia uma ótima massagem. E o motivo pelo qual Wandinha realmente iria ficar em Nunca Mais é para desvendar esse caso e não ficar com fama de garota inventadora de assassinatos. E naquele desenho da garota que Rowan deixou, tinha um símbolo e era por ele que ela iria começar a sua investigação. E olha, para deixar as coisas mais confusas, Rowan foi expulso de Nunca Mais. E segundo a diretora, ele partiria no primeiro trem da tarde. E ela achava que Wandinha tinha a mesma doença de sua mãe, ter alucinações de coisas que não existem. E como tarefa, ela tinha que se encaixar em algum grupo extracurricular, dando uma lista dos vários grupos de Nunca Mais. Só que o grupo do coral era liderado por Bianca, então ela preferiu apenas soltar uma nota que apenas os cães ouvem e chega a quebrar vidros. No arco e flecha tinha o Xavier Thorpe, que claramente tinha uma quedinha por ela, mas ela queria saber apenas informações sobre o Rowan, pois nessa atividade aí, ela não tinha muito o que aprender. Só que sobrou uma atividade que ela poderia fugir da diretora, a apicultura, com um garoto bem solitário e carente chamado Eugênio. E foi a oportunidade que ela teve para ir atrás do Harry Potter depois da falência, e ele estava bem diferente e nervoso. Mas Mãozinha foi atrás dele até a estação, e esse maluco entrou no banheiro e se transformou em um homem, e por incrível que pareça, era a diretora Larissa, que tem essas habilidades de transformação. Claro que o Mãozinha levou uma dura por causa disso, como assim perdeu uma pessoa numa estação? E na aula de botânica, Xavier tentou impressionar Wandinha com uma aranha feita
feito de carvão. Mas animais peçonhentos ela tem um monte na sua casa, e essa aula foi para mostrar para Bianca que ela tinha uma concorrente à altura sobre conhecimentos em plantas carnívoras, dando um show de explicação sobre uma delas na aula. Mas depois da aula ela precisou se desculpar com o Mãozinha, já que ele era sensível e a única família que tinha, contou para ele sobre o desenho que ela poderia ser o fim de nunca mais. Mas com ele ela poderia confiar e ganhou o apoio de Mãozinha. Então Wandinha pediu para Enid ficar na sua atividade extracurricular para ela poder investigar, encontrando novamente o Tyler. E nessa encontrou os óculos do Harry Potter com dor de barriga. Claro que teve mais uma visão, só que desta vez tinha a ver com um livro roxo e o colega de quarto dele, Xavier Thorpe. Então o jeito foi sair para investigar de novo, né? Primeiro na biblioteca e depois no quarto dos garotos. Descobrindo que Bianca queria acabar com o prédio Ofélia na competição do dia seguinte, a Copa Poe de canoagem. E com isso Wandinha iria participar e mostrar o que é ter uma competidora à altura. Claro que para isso ela precisava bolar um plano e se vestir de gatinha para competição, deixando Enid bastante animada com isso. Só que o legal até agora nessa série são as respostas de Wandinha, sempre cirúrgicas. Só pra constar, eu não acho que sou melhor do que todo mundo. Só melhor que você. Porra! A Copa Poe é uma tradição e nunca mais. E Bianca, como uma sereia, tinha ganhado os últimos anos da competição. O motivo? Sabotagem, claro, né? Com a ajuda de um escama, que na verdade era um garoto sereia e ajudava a afundar os botes dos concorrentes. Só que isso Wandinha já tinha descoberto, né? E com a ajuda do Mãozinha, que além de capturar o garoto sereia, ajudou a distrair o outro grupo para ficar na vantagem. Só que na cripta, onde iria pegar as bandeiras, Wandinha de novo teve uma visão, onde uma cópia dela dizia que ela era a chave. E seguiu para a reta final da Copa Poe, que bom, os últimos que restaram foram os dourados de Bianca contra os gatos pretos de Enid, que perderiam com certeza, né, se não tivessem Wandinha Adams e Mãozinha, que conseguiram afundar os dourados, e pela primeira vez Enid com sua turma conseguiram ganhar a competição. Que um ponto curioso sobre Larissa, que a última vez que ela tinha visto o prédio Ofélia ganhar uma competição foi quando Mortícia Adams estudava lá. Mas ter uns colegas agora não iria tirar o foco de Wandinha em suas investigações, descobrindo aquele símbolo na estátua de Edgar Allan Poe e achou uma passagem secreta atrás da estátua. Uma sala da Sociedade Secreta de Nunca Mais, a Bela Dona, e lá viu o livro da página arrancada. Só que nesse momento Wandinha foi capturada ao tentar sair de lá. Ih, rapaz. Mas não tinha com o que se preocupar, era um grupo de elite de Nunca Mais, a tal Sociedade de Bela Dona, e Wandinha não podia estar ali, que obviamente era mais inteligente do que todos ali, né? Pois nem o convite para entrar nesse grupo ela quis, já que pareciam muito amadores e nem sabiam fazer um sequestro direito. E quem ficou meio chateado com isso foi Xavier Thorpe, pois ele fez o convite que foi ignorado por ele. Mas na manhã seguinte era o dia da interação da Escola Nunca Mais com os peregrinos de Jericó. Só que ela estava na sua investigação criminal, onde só ela acreditava que Rowan tinha morrido. Mas Xavier deu a dica de quem era o cara da foto. Era Joseph Crackstone, o fundador de Jericó, e era uma figura bem conhecida por ali. E bom, o dia da interação era uma ótima oportunidade para Wandinha investigar este fundador peregrino da cidade, já que teriam trabalhos voluntários por ali. E uma coisa que Wandinha sabe muito bem é como espantar clientes, e foi isso que ela fez para poder investigar o fundador da cidade. E de novo mostrou aos garotos peregrinos que não tem chances contra ela. E como parceiro agora de investigação, levou o garoto das abelhas, o Eugênio, entrando no Museu Proibido sobre a vida de Joseph Crackstone, mas a única pista que ela conseguiu tirar foi o antigo templo religioso. A Garota das Visões estava na pintura e um livro das sombras, onde o original foi roubado. Então, mesmo sendo descoberta, foi até este templo com o seu amigo Mãozinha. E por lá só tinha um mendigo, onde Mãozinha deu um jeito de tirá-lo dali. Só que ali nesse antigo templo não encontrou nada, mas ao tocar na porta teve uma visão, onde sua ancestral, Goody Adams, era considerado uma bruxa por Joseph Crackstone. E foi ele que botou fogo em todos os antigos moradores de Jericó, e claro, nos Adams remanescentes. Só que Goody Adams foi a única que escapou, e agora Wandinha sabia tudo o que aconteceu com ela. Mas depois que as visões acabaram, viu o monstro, descobrindo que ele se transformava em humano. Mas ao sair atrás dele, ele desapareceu. E estranhamente, Xavier Thorpe apareceu. Disse a ele o que
viu, mas a chuva apagou as pegadas do monstro e outra vez ficava difícil acreditar, né? Mas Wandinha sabia que Joseph Crackstone era seu inimigo, não só dela, mas da sua família, mesmo sendo apenas uma estátua de bronze. E sua vingança por seu ancestral ser caçada por esse peregrino foi um rastro de pólvora e fogo na frente de todos os padrões da cidade de Jericó. Até o prefeito ficou se cagando de medo enquanto Wandinha tocava com todo prazer o seu violoncelo. Claro que a diretora Larissa ficou irritadíssima, mas não tinha como provar que foi Wandinha que fez aquilo, mas sabia que ela estava de alguma forma envolvida. Bom, mas alguns mistérios ficaram pro final desse episódio. Primeiro, o monstro atacando o Mendinho, que por sinal tinha uma máquina fotográfica, acabou tirando fotos dele. A professora Marilyn sabia do caminho para a sala secreta e a Jax tinha um encontro com Enid, mas acabou nem indo, já que como Górgona olhou para o espelho e se transformava em pedra, mesmo sendo temporariamente. E todos eram suspeitos de serem um monstro, desde a psicóloga Enid com suas garras poderosas, Tyler e até mesmo o Xavier Thorpe, com um ferimento bem estranho no pescoço. E agora o xerife tinha provas, pois viu a face do monstro. Bom, tava na cara que Wandinha iria ao necrotério conferir o corpo, né? E que, curiosamente, o cadáver perdeu o pé esquerdo. E como o xerife e o legista apareceram por lá, o jeito foi se esconder, né? Mas aquele pé lá estava na geladeira. E segundo o legista, o assassino tirava cirurgicamente as partes. Mas depois que o xerife foi embora, ela teve que se disfarçar de cadáver, que ela é tão pálida, parece que tá morta há dias. E ele iria fazer aquela autópsia no dia seguinte. E temos que lembrar que ela é uma Addams, né? E estar ali é até uma coisa boa. E curtia esse lance. E depois de descobrir das fotos das vítimas, mostrou para Enid que quem estava atacando as vítimas arrancava cirurgicamente as partes, mesmo Enid não curtindo muito esse lance e até desmaiando. Então, na aula de botânica, viu os arranhões de Xavier Thorpe, bem suspeitos por sinal, que fez Wandinha investigar seu armazém de pintura e olha só, ele pintava justamente o monstro que um dia atrás ele nem acreditava que existia. Só que para Xavier não desconfiar e também para descobrir mais coisas de um possível serial killer, pela primeira vez na história convidou um garoto a ir a uma festa, a tal Haven, uma festa tradicional de nunca mais. Nem mesmo a Wandinha acreditando que tinha feito isso. Só que para isso precisava de roupas, né? Mas antes precisou barganhar com o xerife, já que ela tinha um suspeito e ele uma foto do monstro. Talvez trabalhando juntos chegariam a algum lugar. Ela só precisava mostrar mais provas concretas para ele e aí sim o caso seria resolvido. Então Wandinha, apesar do jeito mórbido, mexia corações, como Tyler, que achava que ela gostava dele, mas parece que ela tinha outras prioridades, como caçar monstro. E olha só, Eugene descobriu a caverna que supostamente o monstro habitava, achando uma garra e até correntes. Agora ela precisava do DNA de Xavier para ver se aquela garra batia com o sangue dele. Bom, só que nessa aí eles tiveram uma discussão, né? Pois ele descobriu que ela só fez o convite para distrair ele. E seu xerife queria provas concretas, tá aí o que ele precisava: testar o DNA para ver se o suspeito era o Xavier. Mesmo não gostando de Wandinha, parece que estava trabalhando juntos. E já que não iria na festa, ela e Eugene iriam ficar de tocaia no covil se o Mãozinha não tivesse armado um plano para que Wandinha e Tyler fossem juntos à festa. Até o vestido ele tinha roubado na mão grande, só para ela poder socializar. E olha, ela chamou bem a atenção na festa, viu? Atraindo vários olhares e até o ciúme de Xavier, que disse a ela que Tyler não era uma boa pessoa. Enquanto isso, mesmo ela pedindo para Eugene não ir investigar, ele ficou de tocaia na caverna. E na verdade o que Tyler fez com Xavier foi apenas uma pegadinha, algo que Wandinha já estava acostumada a fazer em outras escolas onde passou. E bom, o que realmente chamou a atenção foi Wandinha dançando, de uma forma bastante diferente e interessante. Uai! Claro que foi ciúmes total de Xavier, né? E nesse momento tinha virado, era uma série de adolescentes apaixonados que não me agradou muito. Sorte que o filho do prefeito tinha um plano de zoar a cara dos excluídos. E Eugene viu alguém botar fogo dentro da caverna. Uma legítima queima de arquivo, né? Ficando se cagando de medo na mata depois. E bom, nesse lance ainda de série de adolescente, Wandinha teve uma conversa com sua rival sobre sentimentos e parece que elas estavam se entendendo. Mas graças
graças a Deus chegou o grande final da festa, e o plano foi a lá Carrie a estranha, substituindo a água dos Splinters por sangue. Mas nem era sangue de porco de verdade, e sim tinta, porque Wandinha curtiu demais a trollagem. Mas de novo teve uma visão, vendo Eugene correndo perigo na floresta. E claro, foi atrás dele, onde realmente o monstro estava na bota dele, sendo uma visão futura, e o pobre do Eugene foi atacado, e quem agora era a maior suspeita era a professora Marilyn. Ele tá vivo! Não sei. Mas antes de qualquer suspeita, a ficha que Wandinha tinha de Gomes Adams foi de um assassinato em 1990, onde a única que viu tudo foi Larissa Wentz, dizendo ao xerife Walker que tinha visto tudo. E o crime foi motivado por Mortícia, que a briga foi tudo por causa dela, já que os dois morriam de amores por ela. Mas o impressionante aí não é ver que Gomes mudou muito de física e de aparência, mas sim que escondia alguma coisa nesta história. Mas o final de semana dos parentes de Nunca Mais chegou, e os Adams estavam de volta à escola. Por sorte, Eugene apenas se feriu. E Wandinha estava torcendo pela sua recuperação. E olha, para uma família normal, ser caçada, assombrada, alvo de tentativa de homicídio, com certeza era algo terrível. Mas pros Adams, isso era o máximo. Só que de novo, Wandinha era alvo das críticas, né? Porque não conseguia se socializar em Nunca Mais. E como Larissa não viu progresso nas terapias de Wandinha, Gomes e Mortícias estavam convocados para as próximas terapias juntos. O problema em questão era o xerife Galvin, que odiava Gomes Adams, pois para ele era um assassino solto em Jericó. Mas essa terapia aí durou foi 5 minutos, pois Wandinha já interrompeu qualquer coisa e queria saber quem era Garrett Gates e por que Gomes foi acusado de matá-lo. Só que Mortícia ficou irritadíssima com essas acusações de sua filha, pois segundo ela, Gomes foi inocentado nos anos 90 por este caso. Mas Wandinha estava determinada a descobrir toda a verdade. Acreditava que sua mãe estava mentindo para ela. Já Bianca escondia um segredo, que usou seu canto da sereia para entrar em Nunca Mais. E a mãe de Bianca deu um prazo para ela se despedir e voltar embora com ela, senão contaria toda a verdade para a diretora. Já a polícia estava meio perdida, pois o próprio legista se matou no necrotério e deixou uma carta que se sentia culpada por ter falsificado o laudo de um antigo caso, justamente o de Garrett Gates. E pro xerife agora tinha prova para prender Gomes Adams. Só que Mortícia também escondia algo, principalmente sobre esse tal Garrett Gates. E isso com certeza incomodava o casal, mas não iriam contar para a Wandinha. E para deixar as coisas mais interessantes, Gomes Adams foi preso pelo assassinato de Garrett Gates, algo que o xerife queria fazer há anos e agora finalmente conseguiu. Agora preso era um bom momento para explicar a Wandinha o que rolou de verdade aquela noite fatídica em 1990, né? E bom, segundo Gomes, Gates era apaixonado por Mortícia, que confundiu gentileza com amor, algo comum na maioria dos homens. Mas essa paixão se tornou obsessão, ao ponto que queria acabar com a vida de Gomes, tudo isso pelo amor de Mortícia. Porém, no dia do festival, travaram uma luta mortal, e Gates tinha uma espada que forçou Gomes a usar o seu instinto de sobrevivência. E por mais que foi um acidente, acabou matando Gates, e Larissa viu tudo, colocando a culpa nele. Mas como Wandinha conhece muito bem seu pai, seus trejeitos, sua personalidade única, sabia que ele não estava mentindo. E agradeceu seu pai por ensinar ela a ser forte e independente. E como lidar com um mundo cheio de traições e preconceito. Eu nunca sei esquecer quem ela é de verdade. Um Adams, né? Agradecendo os deveres de pai de Gomes. Que olha, apesar de não rolar sentimentos entre os Adams, foi bem gentil essa cena. Só que mesmo com esse esforço, nada tirava da cabeça do xerife que Gomes era um assassino. E não era só por causa de Gates, e sim de toda a família dele, que se matou depois da morte do rapaz, e Gomes Adams era o culpado por tudo. Então Wandinha, depois de pescar com granadas com seu irmão no lago, algo que o pai deles ensinou a eles, percebeu que só ela seria capaz de tirar Gomes Adams da cadeia. E enquanto isso, Mortícia Adams estava na sua sala secreta da Sociedade de Belladonna. E foi lá que Mortícia revelou a verdadeira história, onde Gomes contou metade da verdade. Onde a luta realmente aconteceu, mas não foi ele que cravou a espada na barriga de Gates, mas sim Mortícia. Só que Gomes tirou a espada de sua mão e preferiu receber a culpa para livrar Mortícia de qualquer condenação e a prisão. Uma verdadeira prova de amor, mas sabia que isso voltaria um dia para assombrar os Adams. Mas Mortícia contou também que Gates estava espumando de raiva e as suas pupilas estavam dilatadas. Só significava uma coisa. E para descobrir, só desenterrando cadáveres, que sinceramente
sinceramente gostaria de ver mais isso nessa série. Dessas peculiaridades dos Addams, como desenterrar cadáveres e tudo mais, que na verdade é um prazer para eles. Mas nessa aí, achando o caixão, foram presas, para desespero de Wandinha. Não de estar presa, mas do agarra-agarra dos seus pais. Nem o braço forte da lei pôde nos separar. Que loucura. Mas não é à toa que Wandinha é extremamente inteligente, né? Claro, puxou pra sua mãe e pro seu pai. Pegando o dedo de Garrett, Gates sabia que tinha morrido por envenenamento por Belladonna antes da apunhalada, que provava que Gomes e Morticia Addams eram inocentes. Só que nesse momento, Wandinha teve uma nova visão, onde Garrett tinha um frasco de veneno no bolso. Frasco esse que acabou quebrando e era onde ele iria envenenar todos os excluídos, mas acabou morrendo pelo próprio veneno. Tá louco, essa série aqui tá melhor que CSI já, hein? Verdade. E o lance foi simples, pressionar um prefeito, já que ele era o xerife na época e como sabia de toda a verdade, também cometeu um crime de conspiração para prender uma pessoa inocente. E como isso faria perder a cadeira de prefeito e até ser preso, não teve muito o que fazer, né? Libertou Gomes Addams e contou toda a verdade pro xerife Calvin, que teve que pedir desculpas a Gomes. E acreditem, tudo isso aconteceu em apenas um dia. E o relacionamento entre os Addams deu uma melhorada ou piorada, depende do ponto de vista. Mas depois da despedida, Wandinha descobriu que Larissa era um metamorfo e usou isso para encobrir a morte do Harry Potter com gastrite. Mas segundo ela, estava apenas protegendo não só Wandinha, mas como a escola de nunca mais. Só que uma ameaça aconteceu e dessa vez era para toda a escola, onde a mensagem dizia que iria chover fogo do céu. Pra Wandinha resolver esse caso logo, precisava usar seus dons psíquicos melhor. Mas com uma colega de quarto agitada, que nem a Nid, fica difícil, né? Só que mais uma vez, ela foi atraída pra cripta de Joseph Crackstone. Mas na verdade eram seus amigos que fizeram uma surpresa pro seu 16º aniversário. Que deve ter sido muito broxante pra Wandinha, que odeia festas e surpresas. Mas foi o Mãozinha que armou toda essa festa. Bom, pelo menos ali ela descobriu uma pista sobre a frase queimada na escola. E sem uma boa visão, não é Wandinha, né? Que agora descobriu algo sobre Goody Addams, além do portão misterioso, que ela só fala em enigmas. E esse caso tem mais a ver com o sangue dos Addams do que qualquer outra coisa. Depois disso ainda rolou alguns presentes, tanto da família quanto de Enid, que estava se esforçando para agradar Wandinha. Esse lance de aniversários para ela era mais voltado para provocar um caos, assim como ela fazia na infância, e agora naquela cidade não tinha mais graça. Bom, pelo menos Wandinha fez o que deve se esperar de um Addams, né? Deu um baita gelo em Tyler, que queria convidar ela para um jantar, mas Wandinha só estava interessado em resolver o caso logo. E não era só ele que estava caidinho por ela, Xavier estava apaixonado por Wandinha, tanto que desenhou um belo quadro dela tocando violoncelo e não conseguia esquecer Wandinha. Claro que isso era confuso para Wandinha ainda, mas o bom é ver ela dando um gelo nesses adolescentes. Só que de volta ao que interessa, o portão era da casa dos Gates, que por coincidência o prefeito estava lá. E com o obituário que ele recebeu, depois entrou na casa, fez um telefonema ao xerife, descobriu quem estava por trás disso tudo. E rapidamente Wandinha deu jeito de entrar no seu carro, só que ao chegar ao café onde iria contar toda a verdade ao xerife, por incrível que pareça, nessa cidade que nem tem trânsito, o prefeito foi atropelado. Jesus Nazaré. E mais uma vez, Wandinha estava envolvida no caso, mas depois do depoimento que deu ao xerife, a diretora Larissa não iria deixar mais ela sair. Estava proibida de deixar o campus até segunda ordem. E todo o campus agora estava em confinamento. Na sequência, Wandinha dispensou qualquer aproximação da professora Merlin. Para ela já tinha problemas demais com o relacionamento por ali. E para poder sair daquela noite de nunca mais, aceitou o convite de jantar de Tyler. Para poder sair do quarto, inventou para Enid uma noite entre amigas. Claro, tudo bem planejado para poder investigar a casa dos Gates. Já de cara, descobrindo que o carro que atropelou o prefeito estava lá. Outra coisa foi a foto da família. Parece que todos estavam mortos, mas ainda gerava uma suspeita. E na biblioteca da família, uma passagem secreta para um altar de magia negra, onde veneravam o Sr. Gates. Só que como as velas recentemente tinham sido apagadas, gerou uma suspeita que alguém estava na casa. E foi daí que acharam o quarto de Laura Gates, todo arrumado, gerando fortes suspeitas que ela ainda estava viva. Só que o monstro apareceu na casa, mas Enid e Wandinha se esconderam no monta-pratos. Só que com o ataque do monstro, acabaram no porão. E lá estavam todas as partes que o monstro arrancou cirurgicamente, tudo parte de um plano que Wandinha ainda estava
estava montando no seu quebra-cabeça. Só que desta vez o monstro apareceu e quase pegou Wandinha. Mas nessa aí que Tyler foi atacado, Xavier apareceu. Estranho, mas o xerife não gostou muito. Fora que não acreditou no que Wandinha disse, pois quando chegaram na casa, tinham limpado tudo, tanto o quarto quanto o Cadillac e as provas no porão, e de ir atrás de qualquer coisa relacionada ao caso. Só que com isso, voltando a nunca mais, quase foi expulsa. A sorte dela, que a diretora parece querer ver a escola de pé ainda. E Enid discutiu com ela, pois Wandinha só pensava em si mesma e não era boa com esse lance de amigos, ficando sozinha no seu quarto, onde isso era ótimo para ela, mas dessa vez se sentia mal. Só que por sorte ela pegou a caixinha de música de Laura Gates e olha só, tinha fotos de Wandinha escondido nela, e com isso era uma prova que o assassino estava observando ela e tudo estava conectado de alguma forma. Mas foi apenas o prefeito que descobriu quem é essa pessoa e foi silenciado, claro. Mas nada disso iria tirar o empenho de Wandinha, que mais do que nunca queria acabar com este caso. Então o velório do prefeito aconteceu, e Wandinha, apesar de adorar enterros, sabia que o assassino estava por ali e todos eram suspeitos. Mas um ser misterioso apareceu neste enterro, mas era alguém bem familiar. O único que tirou um sorriso de Wandinha nessa série, o tio Chico, ou Fester Adams, como é conhecido por aqui. E o seu jeito excêntrico já seria de grande ajuda, pois ela já contou tudo o que estava acontecendo e ele sabia que o monstro era um tipo de Hyde, igual o Dr. Jekyll e o Mr. Hyde, e que conheceu um assim na prisão de Zurique. Era uma mulher que se transformou e massacrou uma plateia inteira, e a maioria desses monstros se transformam tendo outra consciência. Nunca foram vistos em Nunca Mais, só que o tio Chico sabia de um diário que estava justamente na sociedade de Belladonna, e naquela noite iriam juntos para investigar, para ver se achavam o tal diário. Mas o tio Chico precisava ficar escondido. Já Wandinha curtiu esse lance de solidão, quase conseguiu terminar o seu livro, já que seu relacionamento com sua ex-colega de quarto, Enid, ainda estava meio abalado. Mas foi na sala secreta de Belladonna que Wandinha encontrou Xavier Thorpe. Para ela, nesse momento, era o maior suspeito de ser um monstro, pois além de ser o único que fazia desenhos extremamente parecidos, estava em todos os lugares que o monstro apareceu antes, e ela sabia que o monstro não atacou ela porque a criatura gostava dela de alguma forma. E apesar dele ir embora sem dar a resposta, faz todo sentido, né? E o tio Chico estava esse tempo todo ouvindo a tal conversa. Bom, pelo menos acharam um diário com a ajuda do Mãozinha, que descobriram através dele a forma do Hyde, que pode ser ativado por indução química ou hipnose. E quem o liberta dessa forma o torna mestre. Logo, Wandinha tinha que encontrar não só quem era o monstro, mas também quem era o seu mestre. E como nada tirava que Xavier era o monstro da cabeça de Wandinha, com a ajuda do tio Chico e um rastreador, saíram atrás dele, com uma modo bem excêntrica por sinal. E nisso a teoria dela estava fazendo sentido, pois ele se encontrou com a doutora Kimball, a sua terapeuta, que levantava várias suspeitas de estar hipnotizando Xavier Thorpe e também de ser Laura Gates. O problema foi tentar explicar isso para a diretora Larissa, e teve que arrumar ela, na verdade, uma desculpa, para ter algumas aulas de hipnose, sabe? Para provar o seu progresso na terapia. E nesse meio tempo acabou descobrindo também que o tio Chico era suspeito de ter assaltado um banco, e Wandinha também devia um encontro com Tyler, mesmo ela não gostando muito. Ele fez uma surpresa, se esforçando para ser uma tortura, num encontro com Wandinha dentro da cripta de Joseph Craxton. Mas Tyler queria ser bem mais que um amigo, e com uma frase que aquilo era um erro, quase rolou um beijo. A sorte foi que o xerife salvou um pouco da integridade dos Adams ainda. Mas o terror ficou na hora que Wandinha chegou no seu quarto, e por causa do diário rolou uma bagunça, e o pobre do Mãozinha foi esfaqueado. A sorte que o tio Chico tem poderes elétricos, e com a ameaça que se ele morresse, Wandinha o mataria, ele voltou à vida, depois de alguns choques, claro. Quem fez aquilo atacou pelas costas, e o Mãozinha acabou não vendo nada. Só que o xerife acabou descobrindo a moto excêntrica do tio Chico, e ele precisava meter o pé dali, se despedindo de sua sobrinha, e eles se veriam, ou no tribunal, ou na próxima reunião de família. E com isso, Wandinha queria confrontar a diretora, que de novo sabia do tal Hyde e não contou pra ninguém. De novo dando a desculpa que se ela revelasse isso, acabariam com a escola nunca mais. Só que as provas concretas levou Wandinha até o consultório da doutora Kimball, alegando que ela era Laura Gates, buscando vingança pela sua família em Jericó. Mas aí que tá, né? Mesmo fazendo sentido tudo que ela disse, a terapeuta não era suspeita, pois o monstro atacou ela.
Já era. Ela morreu sim, mas Wandinha ainda estava determinada a pegar o monstro. Indo até o estúdio de Xavier Thorpe e com provas de que todos que morreram estavam por lá, o xerife o prendeu por ser um monstro Wright, mesmo ele alegando inocência. Claro que a dúvida ainda ficava no ar, mas veja pelo lado bom. Enid acabou voltando pro quarto de Wandinha. Segundo ela, sentiu muitas saudades do Mãozinha. E mesmo sendo uma amizade bizarra sem abraços e tudo mais, elas se davam bem. E Enid estava muito curiosa para saber como foi o encontro dela com Tyler. E bom, foi interrompido. E acabou indo encontrar Tyler para terminar o que começaram. Mas o que eu mais temia nessa série aconteceu. Um beijo, misericórdia, olha só. Wandinha Addams tendo um romance. Bom, pelo menos fez sentido, né? Com esse beijo veio as visões e tudo foi revelado. Na verdade, quem era o monstro Wright esse tempo todo era Tyler. Pelo menos Wandinha Addams beijou um monstro, né? Tá valendo. Melhor do que nada. Wandinha agora sabia quem era o monstro, mas ainda acusava a doutora Kimbolt de ser o mestre. Mas claro que não ia se arriscar sozinho. Chamou mais excluídos, como Bianca, que usou sua magia de sereia, e colocou Tyler pra dormir. Amarraram concorrentes e ela descobriu que a mãe de Tyler era uma excluída e uma Wright também. E iria tentar a tortura, a única forma que ela tinha pra ver a sua transformação. Os outros, com medo, caíram fora e deixaram Wandinha sozinha. E bom, ela iria torturar do mesmo jeito, já que estava acostumada a fazer isso com o Feioso. Só que os cagões deduraram ela e o xerife chegou a tempo dela martelar o filho dele. E mais uma vez na delegacia, só que agora que complicou de verdade. Ninguém acreditava em Wandinha e ele realmente era o Hyde, pois provocou Wandinha na cara dura na delegacia mesmo, dizendo que o pior ainda estava por vir. Essa atitude foi a gota d'água para a diretora Larissa, onde a expulsão era imediata de nunca mais. E ela também não acreditava que Tyler era o Wright. E para a diretora, Wandinha estaria no próximo trem para casa. Óbvio que Xavier nem queria mais olhar na cara dela e muito menos ajudá-la. E o jeito foi fazer as malas para a tristeza de Enid, que ganhou uma amiga bem diferente, gótica e com comportamento criminoso, mas curtia ela e o Mãozinha acima de tudo. E olha que até a garota que era sua rival respeitava Wandinha e como último pedido queria ver Eugênio, que depois do Mãozinha é o personagem mais carismático dessa série. E agora acordando revelou a Wandinha que quem explodiu a caverna usava botas vermelhas. Será que agora ela sabe quem é? Sim. Bom, a única que usava botas vermelhas naquela escola era a professora Marilyn Thornhill. Na verdade, Laura Gates, né? E foi ela que mostrou ao Tyler quem ele era de verdade. E para ela acreditar que Wandinha tinha descoberto tudo, levou o próprio Ryde para provar isso. Sua teoria era verdadeira, pois ela usou a caverna para libertar um monstro de Tyler. E com isso, ele agora era seu escravo. Ainda enviou o Tyler para interceptar ela na estação, mas quem estava ali não era Tyler, e sim a diretora Larissa, descobrindo toda a verdade de sua professora assassina. Mais uma dica nesses casos é nunca ir sozinha nessas revelações, pois ela já usou o veneno de Belladonna para cima da diretora, fazendo ela morrer instantaneamente. E na sequência colocou Wandinha para dormir. A sorte que Mãozinha viu tudo, e Wandinha tem amigos de verdade, como Enid e Eugênio. E através das informações de Mãozinha, Enid, Ajax, Eugênio foram atrás dela, que Wandinha agora estava na cripta do Cradstone, que lá o plano era ressuscitar Joseph através do sobrenatural. E por isso Tyler coletou as partes dos corpos, eram os ingredientes para uma magia de ressuscitação. E isso estava dentro do livro negro que ela roubou, e na verdade tudo fazia parte do plano de Marilyn, torcendo para Wandinha realmente descobrir a verdade para se sentir especial, e assim capturar ela com mais facilidade. Como sua ancestral Goody Addams trancou Crackstone com uma fechadura de sangue, Wandinha era a chave e o seu sangue era o sacrifício na lua de sangue para libertar Joseph Crackstone. E foi isso que ela fez, cortando a mão de Wandinha e tocando na cripta. Depois disso, foi rápido demais. Em poucos segundos, ela disse algumas palavras do livro e olha só, Joseph Crackstone ressuscitou. Meio esquisito, eu sei, mas estava vivo. E buscaria vingança contra todos os excluídos de Jericó. E como Wandinha se libertou, o fim dela estaria próximo, pois para Crackstone era Goody Addams assombrando que reencarnou, já cravando uma faca na sua barriga e saindo em busca de sua vingança. Enquanto isso, Enid conheceu a sociedade secreta junto com Ajax, ficando até com ciúmes por não ter sido convidada. Mas estavam ali para salvar não só a Wandinha, mas todos os excluídos, pois Joseph Crackstone iria destruir todos. Então os escamas iriam usar o canto da sereia
para convocar todos a saírem dali. Já Wandinha teve a ajuda de Good Adams, que deu a dica para ela esfaquear o coração de Joseph. Assim, ele nunca mais ressuscitaria. E para ela viver, iria através do talismã que Mortícia deu a Wandinha. Good Adams passaria através do ferimento e curaria Wandinha, mas nunca mais veria seu ancestral. Bom, pelo menos funcionou e Wandinha estava curada. E também foi o episódio das transformações, pois Enid finalmente se transformou e precisou de uma lua de sangue para isso. O problema é que Wandinha deu de cara com Tyler, que também se transformou na frente dela. Só que a hora que ele iria atacar Wandinha, a briga agora era de monstros. Enid contra o Raid. E foi a primeira vez que vi um lobisomem fêmea de topete rosa. Olha, impressionante. Porcaria. E enquanto isso, Crackstone chegou em Nunca Mais e seu objetivo era colocar fogo na escola. E claro, em todos os excluídos que encontrasse. Bom, e a luta rolava solta e o xerife viu o seu filho lutando com um lobisomem. Que por incrível que pareça, Enid era mais ágil que o Raid e levou a melhor, já deixando Tyler bastante ferido. E na escola, Wandinha iria enfrentar Joseph e realmente era poderoso. Onde Xavier até tentou dar uma flechada nele, mas ele devolveu a flecha e olha só, de novo Wandinha estava ferida. Só que era casca grossa, viu? E teve uma luta contra o Renascido. Só que mesmo sendo habilidosa, ele era mais forte e quebrou a espada de Wandinha. E de novo querendo matá-la, mas Bianca também era corajosa. E cravando parte da espada nele, tirou a atenção de Joseph. A oportunidade que Wandinha teve para acertar seu coração. E assim, matando de uma vez por todas Joseph Crackstone, que explodiu na sua frente. Morre, porra! Bom, ainda tinha a professora Marilyn, né? Mas Eugênio mostrou seu poder de controlar abelhas. E isso foi até interessante, viu? Mas Wandinha que colocou ela pra dormir. Salvando todos de Nunca Mais. E agora sim, cedendo finalmente a um abraço de sua amiga Enid. Que olha, até que eu achei que foi legal. Assim, Wandinha finalmente terminou seu livro. E como as aulas foram canceladas até o próximo semestre, todos iriam para casa. Como ato de agradecimento, o Xavier deu a ela um celular, olha só, para ela entrar no século 21. Ele se contentava com a mensagem dela de vez em quando. Mas a mensagem que ela recebeu foi um stalker ameaçando Wandinha. E claro, o Raid iria escapar. E o que vai acontecer agora? Isso fica para a próxima temporada de Wandinha. Enfim. Apesar de ser cansativa, a série até que se esforçou para ser Adams, mas passaram bem longe da essência da família mais gótica e excêntrica e obscura que existe, onde o medo da morte é o maior prazer pro Adams e não um desafio. Mas estamos falando de uma série para adolescentes, né? E nesta função até que se saiu bem. Quem sabe para a segunda temporada teremos mais terror e menos enrolação. Bom galera, este foi o Solucionando Filmes, até o próximo vídeo, valeu a nós, fui!